conversa. Olha, o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com ministros e líderes do Congresso para discutir as pautas econômicas em tramitação. Já quero conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Marília, eu acho que eu já te fiz essa pergunta 365 vezes. E agora, quais são as prioridades do governo? Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e todos que estão nos acompanhando. E eu te respondo 356 vezes. Continua sendo a pauta econômica. Essa reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira e contou com a presença, como você disse, de ministros e também de líderes, com o líder do Congresso Nacional, o líder do Senado e da Câmara dos Deputados. Prioridade, como eu falei, continua sendo a pauta econômica e para essa semana nós devemos ter a votação do projeto Acredita. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e ele abre uma linha de crédito para as pequenas empresas e também renegocia suas dívidas. E também nós temos a regulamentação da reforma tributária. O primeiro texto está lá no Senado Federal e o segundo deve ser votado ainda nesta semana aqui na Câmara dos Deputados. Isso de acordo com as pessoas que fazem parte, com os parlamentares que fazem parte do segundo grupo que tratou dessa regulamentação da reforma tributária. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou deste encontro, comentou sobre essas prioridades do governo para o Congresso Nacional. E nós separamos esse trecho e vamos ouvir agora, Evandro. Não, foi reunião sobre pauta legislativa, mas hoje ainda e amanhã nós vamos ter reuniões aí para encaminhar esses assuntos. Tem muitos assuntos, Acredita, PL 68, que é o complemento da reforma tributária, alguns detalhes estão sendo negociados de texto. Passando em revista essas coisas todas. Acho que perdemos o retorno e a comunicação ali com a Marília Ribeiro, mas conseguimos acompanhar então um trecho e também uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre estas que devem ser as prioridades do governo federal neste segundo semestre. Você acha que tem tempo e disponibilidade para atingir essa demanda, hein, Alan Gans? Olha, Evandro, é bastante difícil porque a gente está à beira aí de uma eleição municipal, também tem a própria eleição da presidência da Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, embora seja no ano que vem, mas já começa agora aí nos bastidores. Agora, tem uma pauta que é urgente, que não dá mais para esperar, que é a questão da desoneração da folha, porque isso afeta e já está afetando a vida das empresas. Então, como é que vai ficar? Vai valer... por enquanto, acho que a proposta do Efraim Filho de reoneração escalonada, mas o problema é que nessa reoneração escalonada, para esse ano não tem dinheiro. Como é que o governo vai fechar as contas? Ou vai valer a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é imediato? Então isso tem que ser resolvido, independentemente se vai ter eleição ou não. Essa é uma pauta prioritária e tem tudo a ver com a questão fiscal. Ô, Piperno, você acha que o governo está elencando mal as prioridades ou ele acabou criando muitas situações para resolver de uma só vez e não está dando conta do recado? Não, eu acho que a pauta está cheia, né? E fora uma pauta cheia, tem essa questão que o Alan apontou da desoneração, que vai e volta, vai e volta, e ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso, muito menos qual vai ser a solução para atender a exigência que o STF fez. Agora, além de todas essas dificuldades inerentes a uma pauta extremamente recheada e complexa, há também a questão da possível retaliação do Congresso em função da decisão do STF sobre as emendas PIX. Ainda tem mais isso, quer dizer, porque como a Câmara, principalmente, ela enxerga as digitais do governo nessa decisão do ministro Flávio Dino, é óbvio que esses setores estão tremendamente incomodados. E qual é a forma deles tentarem pressionar? Eles não vão bater lá no STF, cruzar os braços e falar, não faço, não vou mudar. Não, eles vão no governo. Falar, escuta, governo, ou você dá um jeito, né? Tenta interceder, ou então vamos criar uma outra modalidade de entrega de emendas, ou então
nós vamos travar essa pauta na qual você tem todo o interesse. Agora, Zé Maria Trindade, se a gente falar de regulamentação da reforma tributária, ela não é só um interesse do governo, mas há também uma tentativa de protagonismo muito forte do presidente da Câmara, do Congresso como um todo. Isso pode facilitar, ou seja, proteger essa pauta desse conflito que está acontecendo agora envolvendo as emendas PIX? O que você acha? É isso mesmo, é uma prioridade da Câmara dos Deputados e do presidente Arthur Lira, que quer passar isso logo e dizer, olha, eu aprovei a emenda que já foi promulgada e agora são os projetos de regulamentação, né? São leis complexas, grandes, porque houve uma decisão da Câmara, né? O governo foi comunicado e colocou esses projetos grandes também, para não sobrar espaço de regulamentação dos presidentes da República, através de decretos. Haverá poucos, mas haverá decretos. Mas a lei está de tal forma regulamentando a reforma tributária que no futuro, se o governo quiser mudar alguma coisa, vai ter que aprovar uma lei ordinária no Congresso Nacional e isto não é fácil. Ou seja, haverá um engessamento não só da reforma tributária, que é uma emenda à Constituição, mas a regulamentação, o dia a dia. Isso divide opiniões. Eu, por exemplo, aqui já sei que eu tenho uma divergência com o Segré. Eu acho que deveria deixar espaço para os governos, não é o governo Lula, os futuros, para beneficiar um setor, beneficiar outro, através de um simples decreto. E já ouvi dele, e ele é um grande pensador dessa área, né, de que não, é melhor engessar mesmo, para quando um presidente da República quiser mudar alguma coisa, tem que ir no Congresso, ou seja, encontrar dificuldades. Agora sim, eu vou te falar que é interessante que existem dois mundos aqui. O mundo oficial dessas reuniões, das entrevistas na saída, que a gente chama aqui de quebra-queixo. Quebra-queixo é porque aquele monte de microfone na cara do entrevistado, né? Diretamente. E o mundo extraoficial. Então, para o quebra-queixo, para a opinião geral, a reunião tem o objetivo de discutir o futuro do país. A humanidade em jogo. Ou seja, a reforma tributária, altos interesses. Mas não, eu fiquei sabendo aqui dos líderes de que Arthur Lira não parou de ligar sobre as emendas. Há uma cobrança imediata para não perder as tais emendas PIX, né? E ele foi na Procuradoria, ligou para ministros do Supremo. Ou seja, aí é que está a fervura, aí é que está o molho do que a gente está vendo hoje no Congresso Nacional. Ninguém falou de outra coisa que não ser no futuro das emendas. O que você acha, hein, Segré? Primeiro, eu gostaria de puxar a fala do Piperno, quando ele menciona com muita lógica. O Congresso vai entrar a negociar com o Poder Executivo para que o Poder Executivo fale com o STF. Não deveria. A independência dos três poderes é uma condição básica da República. Não tem como ter uma coisa, fala com esse para que junto com outro poder, são dois poderes que querem limitar o poder do outro poder. Me parece que não procederia numa república normal. Mas a outra questão é que, sabe aquele cara da escola, do ensino médio, briguento, e ele gosta de brigar. Então ele vai e provoca uma pessoa. Aí tudo bem, provoca um, então eu tenho que ficar atento com esse que eu provoquei, eu briguento, mas o governo está provocando muita gente. Então não tem uma prioridade definida, porque são muitas. Tem muitas que são urgentes, tem outras que são importantes. Eu sempre defino que a política de Estado é quando se juntam as duas, a urgente com a importante. Se você trabalha com uma só, está deixando de observar o longo prazo, a urgência. Se você trabalha só com o importante, não vai conseguir resolver a questão do hoje, a importância. Então, eu vejo que tem pauta para a questão da reforma tributária, o problema das emendas que tem que interceder perante o STF, a desoneração. Eu vou agregar mais um insumo para esse bolo. Me parece que vai por um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de entidades financeiras. O outro dia, o próprio presidente da FEBRABAN falou, não vem com essa. Então, cada um está colocando a sua prioridade, mas o governo ficou no meio. Ele tem um problema de déficit fiscal, não avança nas pautas que ele quer propor, está brigando com o Congresso por causa dessas emendas, mas o STF também está colocando alguns problemas para o Poder Executivo, e ele está no meio. É aquele cara briguento que tem que olhar para um monte de lugares
porque não sabe de onde vai vir a batida. E isso não é legal para um governo que está antes da metade do seu mandato.